Ó o tropeiro, ó o tropeiro. Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro. Ó o tropeiro. Tropeirão é pô, fechou. Tropeirão Cast é pô, fechou, é pô, fechou, é pô, fechou. Marca ele, Anderson, seu filezinho de borboleta. Ele tá chegando, né, Anderson? Tropeirão Cast tá chegando. E quem mais tá chegando, Anderson? Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Cruzeiro. É isso aí, parceiro. Treinador de 69 anos. O Luxa tem 69 anos, gente. Filho, 70 já querendo salvar o Cruzeiro. Vamos falar disso aqui, vamos ao Tropeirão Cast para falar sobre o tríplice retorno, Anderson. É a terceira vez que ele tá no Cruzeiro? Terceira vez. O Luxemburgo esteve no Cruzeiro entre 2002 e 2004. Primeiro semestre de 2004 ele foi demitido, né? Após uma campanha marromeno Libertadores. Teve uma confusão lá com os Perrella, aí foi demitido. Em 2015 ele voltou, só que não durou muito, ele ficou só 19 jogos, aí ele foi substituído pelo Mano Menezes, que a segunda passagem dele foi bem ruim, foram 10 derrotas, 3 empates, 6 vitórias. Foi uma época que o Cruzeiro teve o Paulo Bento, que não foi muito mal, aí veio o Luxemburgo, aí depois o Mano Menezes foi, ajustou o time e evitou rebaixamento, aquela coisa toda assim, ainda colocou o Cruzeiro numa posição mais digna no campeonato. Então, assim, será a terceira vez de Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro, que todo mundo ainda tem muito como memória afetiva dele, a Tríplice Coroa de 2003, né? É isso. Mineiro, aí. Brasileiro e Copa do Brasil. 3 grandes títulos na história do Vanderlei com o Cruzeiro, 3 passagens pelo Cruzeiro, terceira passagem agora, né? Uhum. Só que numa briga em função de uma dupla, né? O duplo rebaixamento, né, Anderson? Ou seria um triplo rebaixamento? Porque dependendo das coisas que vierem da FIFA, aí rebaixa de um e rebaixa do outro, né? Não? Exatamente. Se a punição acontecer com o caso do Denilson, aí já é Cruzeiro na terceira divisão. Ou essa terceira divisão pode vir dentro de campo se o Cruzeiro continuar mantendo essa performance, né? 18º, 13 pontos em 15 jogos, time não engrena, ainda tá rateando muito, etc. Só que tem uma coisa nessa chegada do Luxemburgo, assim, que pode dar um filete de luz pro torcedor do Cruzeiro. É um filezinho de libélula. Um filé de libélula. Já está correndo a boca pequena, que uma das exigências dele vir era dos salários serem quitados, entrar em dia, o Cruzeiro se ajustar. Então, acho que rolou uma composição entre não só o Pedro BH, o Pedro Lourenço, né, dono do BH, mas o dono da Encamp, a construtora Encamp, que também já foi patrocinador do Cruzeiro, que eles vão aportar dinheiro no Cruzeiro para ajudar a pagar esses salários e bancar o Luxemburgo. E por quê? Porque o Luxemburgo sempre foi o nome preferido desses caras, que eram os empresários que tem em torno do Cruzeiro. Aí quando veio o Felipe Conceição, aí eles torceram o nariz. Aí quando veio o Moza, também torceram o nariz. Os caras queriam grife. Os caras queriam outra grife, como então, foi o Filipão. O Serginho lá, o Serginho Gel lá, ele... Serginho Gel, ele topou então agora fazer o que o dono do dinheiro manda, é isso? É isso que você tá... tá. Não tô afirmando. Ele topou fazer o que o dono... Olha, vai dar processo isso, hein? Vai não, é porque é verdade. Ele topou fazer o que os caras que querem bancar o Cruzeiro resolveram fazer. Ele tá sem... Pode falar. Ele tá sem credibilidade com a torcida, pressionado. A gestão dele, assim, não consegue sair da mesmice com algumas coisas, assim. Então, assim, vai ter que optar pela boa e velha composição política interna com quem tem o talão de cheques, ou, no caso, tem o Pix maior, entendeu?
Ah, ficou com duplo sentido. Você tem um Pix maior que o meu? Exatamente. Nunca terá seu Kid Bengala. Seguinte, vamos fazer aqui. Nós fizemos uma introduçãozinha rápida aqui. Isso aqui é só uns 5 minutinhos para mostrar para onde estamos indo. Vamos recapitular. Back to the future. Vamos voltar no futuro aí, meu amigo. Antes da chegada do nosso amigo Lucha, o homem do filezinho de borboleta lá, nós temos que começar a falar um pouco sobre a queda do Mozart, certo? Porque a gente vai voltar. Nós vamos voltar. A gente deu aquela. A gente contou o final do filme, mas só que agora temos que voltar para construir a narrativa de como é que o filme terminou no Luxemburgo. Tem que fazer o prólogo aí. Vamos debater um pouco isso aprofundado. Beleza, chega o Mozart lá, o homem que ia fazer o Cruzeiro jogar por música. Zoamos aqui, né? Que é basicamente a minha função dentro desse Tropeirão Cast é tentar dar um pouco de acidez e um pouco de agridoce, né? Tentar fazer a galera sorrir um pouco, pensar um pouco, ou discordar, né? Porque a gente anda concordando com tudo, né? Vamos parar de votar, vamos voltar a votar no papel. Tá bom, ok. Não, tem que discordar, vamos discordar um pouquinho. Vamos trazer a máquina de escrever de volta. Beleza. Isso aí, vamos imprimir naquela, você lembra, aquelas matriciais. Mimeógrafo. O mimeógrafo é lindo. Mimeógrafo, um dia eu vou contar uma cola que eu fiz com o mimeógrafo uma vez, minha cola perfeita, só que alguém dedou. Sempre tem um X9. Então não foi perfeito, alguém dedurou. Foi perfeito. Crime perfeito. Só que, lógico, né? Criminoso consegue ficar calado? Conta pra todo mundo. Alguém dedou. E aí, seguinte. O Mozart ia fazer o time jogar por música. Curto e grosso. Jogou, Anderson? De forma alguma. O aproveitamento dele foi só de 33% no Cruzeiro. Teve só 2 vitórias. Outros 6 empates, mais 4 derrotas. Então, assim, foi um... E a hora que ele ficou desde o início de junho, aí ele foi sorteando, né? Tinha muito meme falar que sorteava a escalação, né? Apostou em algumas coisas por uma insistência tola, achando que estava treinando o CSA, estava treinando, assim, um clube com menor expressão, nada contra o CSA, porque hoje ele é maior que o Cruzeiro, assim, dentro de campo, gente, calma. Uhum. Mas ele apostava em figuras como Felipe Augusto, como ala esquerda, sendo que o Felipe nunca teve cacuete nem de marcador, e ele ficava naquele meio termo, ele não conseguia nem recompor direito e não atacava direito. Então, assim, se a torcida já tinha alguma resistência com o Felipe Augusto, que é um jogador bem abaixo da média de que poderia jogar, porque senão o América teria insistido com ele para ficar para jogar uma Série A, e ele ficou só sem contrato, era só renovar, o América não quis. Então, assim, nada contra ele. Ele não foi mau jogador no América, mas, assim, ele não tinha esse cartaz, esse potencial todo para ter tanta efetividade com o Felipe Conceição e com o Moza. Aí você tinha 2 laterais de ofício, o Jean Victor e o Matheus Pereira, que não tiveram sequência. Uhum. Eram preteridos, assim. Escalações que eram refeitas, assim, você não tinha uma sequência de um time, você não tinha uma recomposição. O Moza chegou fazendo, assim, mudanças, assim, ele estava na tentativa de acerto versus erro, assim, aleatória. Ele não tinha convicção de nada, absolutamente nenhuma convicção. E isso... Eu quero te questionar, até para não alongar muito, porque eu quero perguntar coisas importantes, que a culpa é dele? Ele estava de junho a agosto. Não, porque a gente tem que... Às vezes a gente, assim... Porque o time é ruim. A pergunta a culpa é dele? A culpa é de quem contratou. Ok. E você acha que Titio Lucha, com esse mesmo time, vai conseguir entregar muito mais do que o Mozart entregou? Só uma curiosidade. O Moza foi comandado pelo Luxemburgo na Olimpíada de 2000, lá em Sydney. Sim. No pré-olímpico, lá no Paraná, que teve um golaço do Alex na Argentina, de cobertura, etc. Então, assim, o conhecimento de futebol, assim, o Luxemburgo está no panteão dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Não dá nem para comparar.
Isso é ótimo para vender DVD e cueca, e cueca, sabe? Sim. Os últimos trabalhos do Luxemburgo são questionáveis. No Palmeiras, ele reclamava que o elenco do Palmeiras precisava de muitos reforços. Chegou o Abel Ferreira, pegou os meninos da base, tudo bem, o Luxemburgo trouxe a maioria desses meninos para o time de cima, arrumou esse time, mesclou com a experiência, com os jogadores mais experientes, com o Gabriel Menino, com os meninos que vieram da base, que estão tanto jogando seleção, com o Veron lá, que também é um grande atacante, e o time só foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Paulista. Foi o único título que o Luxemburgo conquistou, foi o Paulista, no caso. Mas depois, Copa do Brasil e Libertadores, o Abel Ferreira foi o campeão. Então, gente, o Luxemburgo, nos últimos tempos, tem feito trabalhos assim, medianos para baixo. No Vasco, ele fez um trabalho mediano para baixo também, que não conseguiu resgatar o Vasco do rebaixamento nesse último Campeonato Brasileiro. E passou. E ele ainda falou, não precisa nem me pagar, que não sei o quê, vou fazer pelo resultado, etc. O Luxemburgo ainda é um cara que tem muita moral, digamos assim, no meio do futebol pelo seu passado, mas os trabalhos recentes são bem questionáveis. E você tem uma galera que é da imprensa que ainda compra muito o discurso dele, igual o Gilvan falou de é bom para vender DVD, que não sei o que tal. Esse discurso, boleirão, que não sei o que, sou amigão na galera, toco o pagodinho com a galera, ainda compra muita gente da imprensa esportiva brasileira, entendeu? São amigos do cara, aquele cara que faz churrasco com jornalista, que não sei o que tal, é questionável. Então, assim... Eu acho, igual eu falei no outro Tropeirão Cast, fez um barulho danado, o pessoal chiota da vida que eu chamei o Hulk de mediano, e aí eu tô igual aqueles apresentadores de programa esportivo da Band. Fala para causar, entendeu? Mas vou ser honesto com você. A contratação do Lucha, me parece, eu tenho quase certeza, não vou falar que tenho certeza só para o pessoal não encher o saco no Twitter, é o atestado que o Cruzeiro cai. Que o Luxemburgo está vivendo de passado. E o Cruzeiro, agarrado a um passado também, foi tentar resgatar o Luxemburgo. Para mim, nesse período todo. Vamos lá, me lembra, Anderson, você que é bom nisso. O Cruzeiro caiu quando? Caiu em 2019. Ok, de lá para cá foram quantos técnicos? Foram 7, se contar com o Adilson Batista, que ainda era conselho gestor. Então foi assim, Adilson Batista, Anderson Moreira, Ney Franco, Filipão, Felipe Conceição, Moza, Luxemburgo, agora é o 7º. Sem contar aquela pataquada com o Rogério Ceni no processo da queda. Isso, Rogério Ceni, Abel Braga ainda tinha esse processo. No processo da queda. Então, vamos a gente contar no processo, são 9 técnicos. O Vanderlei Luxemburgo, me parece, é o cereja do bolo, não, cara. Me parece. Sabe aqueles enterros de gente chique, o garçom passa com martini, sabe? Um canapézinho, martini. Um canapézinho, não sei o que, todo mundo de preto e óculos escuros. Só que em vez de estar de preto, porque quer ficar mal, né? No enterro do Cruzeiro tá todo mundo de preto e branco, né? Todo mundo de azul. É uma estupidez. Tomara que dê certo, eu esteja errado. Mas, assim, tá com um cheiro de merda isso. Mas um cheiro de merda. Não, tipo, porra, Luxemburgo? O que o Luxemburgo pode fazer? Vamos lá. O que o Luxemburgo pode fazer nesse time? Arrumar aquela gritaria na cabeça deles, aquele futebol da década de 90, né? Que o cara era espionado, né? Até que você estava indo para Gandaia, aquelas bobagens que pareciam um grupo do exército, né? Sim. Um monte de soldado sendo vigiado pelo general. Isso vai trazer assim, tanta melhora assim, para o time? Cara, não sei, cara. O que você acha? Não, mas você tocou num ponto, assim, o Vanderlei Luxemburgo vai tentar os mesmos métodos motivacionais, assim,
é perigoso pegar, como quase não tem mais jornal impresso, mas é perigoso mandar printar a página de internet quando tem alguma crítica ao time, quando tiver uma crítica a ele, falar assim, ou pegar a tabela assim, aqui, vocês estão aqui, aí eles vão gravar, a TV Cruzeiro vai gravar aquilo, vai viralizar como aquela coisa motivacional, que não sei o que e tal, vai tentar esse método assim. Fazer um pouco mais do que o Moza estava fazendo não vai ser super complicado, porque o Moza estava perdido. Aí o que o Luxemburgo vai fazer? Ele vai jogar para a torcida, ele vai tirar os caras que a torcida não gosta, ele vai tirar um Felipe Augusto do time, ele vai tirar o Ariel Cabral. Ele é ótimo para fazer isso. Ele é ótimo para agradar os anseios, sabe-se de lá de quem? Ou da diretoria, ou do patrocinador, ou da torcida. Só Sim. que a nossa crítica é: esse time não entrega. Por isso, aí ele primeiro vai fazer isso, aí vai conseguir construir essa primeira parte da aula em torno. Aí vai dar uma melhoradinha. Ele pode sim conseguir tirar o time do rebaixamento, só que o que vai acontecer? Se não conseguir nem o acesso, que é muito improvável, e não evitar o rebaixamento para a Série C, ele vai chegar, vai lavar as mãos assim, não tive as peças que eu pedi, não tive as condições ideais para conseguir executar um trabalho, assim, e vai picar o pé na mula, e vai continuar vendendo o seu discurso. Então, essa cereja que o Gilvan falou, que ela vem no coquetel do velório, do defunto, ela é muito possível de acontecer por isso, porque a metodologia, a forma, o trabalho tático, aquela coisa de modificar a forma do time jogar, ou até mesmo assim tentar resgatar, colocar as peças certas no lugar certo, assim, não tem mais esse toque genial que ele tinha, que ele fazia uma mudança tática, improvisava e conseguia fazer uma mudança, assim. E olha que ele já teve jogadores fenomenais, o Ronaldo, o Rivaldo, o Alex, assim, que ele conseguia fazer improvisações, como a gente já comentou sobre o Cruzeiro de 2003 uma vez, que era um time fantástico, mas tinha coadjuvantes que entendiam o que o treinador queria fazer e cumpriam à risca a sua função. E funcionava para deixar o craque brilhar, para deixar o Alex brilhar, trabalhava. Você não tem ninguém para você trabalhar em função. Você vai trabalhar em função de quem? Do Marcelo Moreno? Você trabalha em função assim, do Bruno José? Nada, o Bruno José está sendo um dos destaques do time, mas você não tem assim, essa referência para ele montar o time em torno dele assim. E essa é a dificuldade do Luxemburgo. Ele não tem referência. E ele sempre trabalhou com referenciais. Ele sempre precisou de ter o cara ali para jogar em volta dele ali. Ele não tem esse cara. E não vai ter. O Cruzeiro não pode contratar. O Cruzeiro tem 2 punições na FIFA. No Transferban lá. É com esse time mesmo. Okay, é com esse. Mas esse é o problema. Por isso nós estamos contextualizando aqui para o nosso ouvinte do Tropeirão Cast, que assim, se você quiser escutar alguma coisa que vai te deixar feliz, que vai botar um açúcar refinado no seu coração, se é torcedor do Cruzeirense, o nosso amigo Rodrigo, que deve estar escutando a gente agora, desiste, cara. Desiste. É para sofrer mesmo, pegar com Jesus, torcer para abrir logo os portões do Mineirão. Ingresso a R$10, hein, ô Serginho Cabelinho de Gel? R$10. Se mesmo puder ser menos, melhor ainda. Se puder pagar para os cruzeirenses ir, seria o ideal. Exatamente. Porque não vai estar lotado. Não dá para botar 60 mil ainda. Até o final do ano não vai dar para botar 60 mil. Então vai ter que botar 10, 15 mil no estádio para 60, bem espaçado. Tem que vender tudo, todos os jogos. E aí tentar usar o camisa 12 lá para poder ajudar. Mas aí vamos lá. O Cruzeiro está com 13 pontos em 15 jogos. Vamos usar o Náutico. O Náutico está com 30 pontos. Pô, mas tá longe pra caramba. Então vamos usar o Avaí, que tá com 26, que é o 4º colocado. O Cruzeiro precisa dobrar a sua quantidade de pontos, o que ele fez em 15 rodadas, para poder chegar no Avaí. Isso. São 15 rodadas, está faltando 4 para finalizar o turno. Uhum. Brusque, Vitória, Sampaio Correia e Náutico. Brusque, briga meio complicada. O Brusque está mais lá em cima. O Vitória está mais aqui embaixo. O Sampaio Correia está brigando mais lá em cima. E o Náutico é foda, né? Para depois pegar o Confiança na abertura do turno
que o Confiança está lá embaixo, lá na zona de rebaixamento. Vamos lá, vamos aqui dizer que o Luxemburgo vai precisar de uns 3 a 4 jogos para poder achar o time dele. Ele vai ter uma teste de fogo contra o Náutico. Sim. No final do turno. O que você acha? Não, você foi no ponto certinho. Vai precisar de uns 4 jogos assim, porque ele vai ter que tatear esse elenco, conseguir identificar o que ele pode aproveitar. Aí ele vai começar as frituras dos caras que eu citei que podem... Que ele não acha que vai ser adequado, né? Que ele vai ser adequado, aí os caras vão treinar lá, pode usar de vez em quando, bababá. Mas, enfim, você não vai ter assim, uma grande variação de mudanças, assim, porque o elenco é muito pequeno e escasso, assim, de qualidade, inclusive. Então, quando tiver a oportunidade de engrenar, pode estar na metade do segundo turno. Aí, essa pontuação, ela talvez vai ser suficiente só para uma fuga da zona do rebaixamento, assim. Porque acesso, gente, vamos ter os pés no chão. As chances de acesso são muito limitadas. Assim, o que deveria ter sido feito já não foi feito, mais uma vez, no Cruzeiro, que foi a tentativa de construir um elenco. Essa última leva de contratações foi na baciada. Saiu assim, se o Gilvan chegasse com a chuteira lá na Toca da Raposa, assim, você está fazendo o quê? Nós estamos precisando contratar aqui até... Jogava muito mais que essa sinhaca que tá jogando aí. Até terça-feira, porque não vão ser punidos pela FIFA. Veio a segunda punição, que é outro transfer agora do pagamento do Riascos lá, no time do México lá, que não foi pago, além do Arrascaeta, etc. Então, o Cruzeiro, assim... amarrou. O que o Luxemburgo topou, aquela coisa assim, mas ele já vem com as mãos limpas, assim. Se não der certo, o estrago estava feito lá atrás, como o Filipão fez o ano passado. O Filipão, assim, não. Mas é aquele contratinho made in Luxemburgo, né? É um Pôncio Pilatos danado. Ele vem, fala X, fala Y. Isso. Se não der, lavou a mão. Porque eu já peguei a terra arrasada. E aí, o que acontece? Essas velharias, Luxemburgo, Filipão, fica aí caçando níquel, caçando esses times, vivendo da história antiga. E assim, vamos lá. O Náutico tem 30 pontos em 15 jogos. Então, ele tá com a média de 2 pontos por jogo, certo? Sim. Esse é um índice que tem que fazer para ter um bom rendimento. O Luxemburgo vai conseguir entregar 2 pontos por jogo? Não, é difícil fazer essa previsão, mas não, previsão não, eu estou falando de análise estatística. O primeiro jogo dele vai ser o próximo e de lá começa a contar. Aí chega lá no final do campeonato, ele começou na rodada tal, chega na final, qual que é a média de pontos? Você está fazendo... Não, entendi, a sua projeção de pontos, assim. Isso aí. Não, eu acho muito difícil essa projeção, porque, igual você falou, ele tem que começar a fazer, ele tem que fazer o dobro de pontos para chegar lá no Avaí, e para fazer isso ele tem que ter uma arrancada que em momento algum desses 2 anos que o Cruzeiro já vai completar na Série B, essas mais de 50 rodadas, o Cruzeiro já passou na Série B, quase indo para 60, ele não consegue. O Cruzeiro não consegue emendar uma sequência de resultados assim, confiáveis assim. Quando tem uns brilhalecos aqui, uns brilhalecos ali, e assim, como vai ter que pegar no meu time com o carro andando, como é que você vai falar assim, não, eu vou conseguir ajustar isso rapidamente assim? Fazendo para não só jogar água fria no chopp, água no chopp da galera, o Cruzeiro tem ele tem não é uma vantagem, ele tem assim um tempo maior de trabalho que não está acontecendo. Como não está jogando Copa do Brasil, e agora as fases agudas da Copa do Brasil estão chegando, e a Libertadores também não tem jogos durante a semana inteira, não tem no meio de semana, aliás, ou os jogos são no início ou no fim da semana, então o tempo de trabalho de campo pode surgir algum efeito. Gente, estou tentando olhar, ver qual o Anderson está falando isso só para os cruzeirenses, tipo o Rodrigo que está escutando agora. Tipo assim, tentando dar uma falsa esperança. Vai lá. Eu estou torcendo para vocês dois. Não, estou tentando falsa esperança, assim. Tentando ver, assim, dentro desse cenário todo, essa possibilidade de ter um pouco mais de tempo de trabalho de campo que pode
talvez dar algum resultado em campo. Todavia, com essa projeção matemática que ele precisa entregar e com o desempenho do time que não consegue ser estável e constante, é muito complicado, é muito provável. Novamente eu trago um ensaio intelectual meu sobre futebol, dizendo que o cara não aprendeu a vida inteira. Vai ser com meia dúzia de treino no quarta, quinta-feira que ele vai aprender. Difícil, né? Então, o que eu acho assim, o que o Luxemburgo precisa focar é o balanço defensivo. E, meu filho, pegar com Nossa Senhora pro ataque. Porque dificilmente vai conseguir fazer um ataque que faça 2 gols por jogo. Não, o ataque, por incrível que pareça, o ataque até que tem funcionado assim dessa vez, ó. Assim, o Cruzeiro tem 18 gols. Mas o problema é a defesa. O Cruzeiro sofreu 25 gols. Sim. É pior. A lógica do ataque é assim: você pode tomar gol, mas tem que fazer 2 a mais, né? Sim, tudo bem. O ataque às vezes até consegue fazer esses 2 gols, mas a defesa vai entrar com a paçoca, assim. Então, assim, é um time desequilibrado. Primeira coisa, mas todo mundo sempre foca na ataque. Arruma a defesa. Não perde os jogos. Isso quer dizer o quê? Vai empatar. Foi isso que o Filipão fez. O Filipão, aí que foi um desequilíbrio ao contrário. Você tinha uma defesa um pouco mais sólida, mas em contrapartida, a criação era uma porcaria. Não, mas aí, será que o Titi Luxemburgo, aí é que eu acho que vai ter problema? Ele vai conseguir colocar o ego dele dentro da lata e falar: precisamos fazer um time reativo. Precisamos de um time que é... Ó, o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é maravilhoso, blá, 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 blá. Temos que jogar como time minúsculo. Não pode, vai ter que jogar para frente, distribuindo. O setor defensivo não vai aprender a jogar em 2 meses. Em 2 meses o campeonato já está acabando. Então, tem que jogar como um time minúsculo. Fecha a casinha, não sei o que. Esse é um problema. Se temos um volante que saiba marcar e saiba distribuir, não, só sabe marcar. Meu Deus do céu, vai ser dolorido. Vai ser dolorido mesmo. Só que tem que apostar naquele tipo de jogo assim, ufa, ganhamos de 1-0. Meu Deus do céu, aquele gol saiu na hora certa. E aí começa a beliscar os 3 pontos. É tipo assim, vamos beliscar ponto contra o Brusque, vamos beliscar ponto contra o Náutico. Não, contra o Náutico é torcer para não perder, né, cara? É famoso, vamos lá atrás do empate. Mas é assim, vai jogar contra o Sampaio Correia? Porra, vamos tentar ganhar esse jogo. Mas é essa coisa assim, não, vamos jogar, é time grande com time grande, a camisa dos dois é forte. Se for jogar de igual para igual com o Náutico, vai tomar uma tamancada. E é lá o jogo, né? Sim. É isso. Só que eu não vejo isso, sabe, essa humildade para buscar as pequenas metas no Titio Luxemburgo. E é aí que eu acho que vai ser o começo da derrocada, viu, meu irmão? Aí quando o bicho estiver feio mesmo, feio, horroroso, desculpa, mas ele é pipoqueiro. Ele pula fora até antes de acabar o campeonato. Não, aconteceu algumas vezes no Vasco. Isso, entendeu? Esse é o problema, ele tem história de pipoqueiro. Ele não admite de ser o cara que afundou junto com o time. É isso, aí, meu amigo cruzeirense, sinto muito. A Luxemburgo é um nome de peso, muita gente gosta. Cara, vai firme, acredita mesmo, bota fé e tomara que o Gilvan esteja errado. Tomara mesmo. Queria muito estar errado, mas tá com cheiro de Série C isso. Não, e você antecipou uma coisa, que é o que eu acho que ele vai fazer também. Assim, hoje o Cruzeiro joga normalmente com três atacantes. Você joga com o Sobis, o Bruno José e de vez em quando você entra lá com o Marcelo Moreno, assim. Eu acho que ele vai ter uma dupla de ataque. Provavelmente eu creio que ele mantém o Bruno José, que tem sido velocista pelo lado. Vai enfiar o Marcelo Moreno lá para ficar chuchando 50 cruzamentos por jogo e aquilo que você falou, para tentar falar assim, ufa, acertamos uma, colocar uma bola para dentro, agora vamos trancar tudo. É isso que vai acontecer.
Porque, assim, esperar que você tenha um time mais desenvolto, que consiga ter mais desenvoltura em campo para controlar o jogo, muito difícil. Ainda mais da forma que está acontecendo, assim. E você está criando um bloco no campeonato, na Série B, que assim, o Vila Nova ele tem 18 pontos. E abaixo dele tem o Vitória, a Ponte Preta, o Londrina e o Cruzeiro, sendo os dois últimos que estão na razão de rebaixamento, com 13. Então você tem 5 pontos de diferença para o Vila Nova. São 2 rodadas. E aí, beleza, vai ter esse Cruzeiro e Vitória. Se o Vitória me apronta para cima do Cruzeiro, já começa a distanciar, tá bom? O Vitória começa a pertencer ao grupo de cima e não mais ao grupo de baixo. O grupo de baixo fica... O grupo que luta para poder arrumar uma vaguinha e jogar o outro para baixo fica cada vez menor. Uhum. Esse é o medo. Esse é o medo, assim, beleza, estamos na zona de rebaixamento, mas falta 6 pontos para chegar no próximo. Aí começa a pintar desespero, cara. Entendeu? Assim, a gente não consegue ver isso. Não, ainda falta tempo, ainda faltam tantas rodadas. Aí um empatinho com aqui, não sei o quê, aí 5 pontos, aí vira 6 pontos, vira 7 pontos. Aí você não consegue mais sair do trem. Sim. Aí você vence um jogo, beleza, deu 4. Aí empata o outro, aí virou 6. Aí perde o 8, opa, virou 9. Aí ganha o outro, volta para 6. E fica essa sanfona. Você nunca consegue chegar no cara que está na sua frente. Esse é o meu... E como o time do Cruzeiro não vai conseguir entregar 4 vitórias seguidas e terminar o primeiro turno com 25 pontos, né? Entendeu? Ganha os próximos 4 jogos, 12 pontos. Com os 13 que tem hoje, são 25. Opa, beleza. Deu uma salvada boa aí, né? Você conseguiu em 4 rodadas o que você quase não conseguiu no campeonato inteiro. Esse deveria ser a meta, né? 4 vitórias seguidas. Sim. Mas... Sim. Não. E tem a coisa que você estava falando, e tem a coisa que ele já está fazendo a patota, né? Como para variar, né? Ele entrou em contato com o Ricardo Rocha para ser coordenador de futebol, trabalha no dia de igual, fez no São Paulo. O Antônio Melo está voltando para ser preparador físico. O Maurício Copertino vai ser auxiliar dele, que foi auxiliar dele no Vasco e no Palmeiras. Aí já começa, né? Então, tipo, eu trago a minha patota, eu trago meus amigos assim, a gente vai... A palavra chama-se entourage. Entourage, exatamente, que é uma série que eu acho bem divertida, inclusive. Bem divertido. Então, você tem que... Esse é o ônus do Vanderlei Luxemburgo, porque ele nunca trabalha às vezes, com o que o clube oferece. Se ele não tiver a patota dele, se ele não tiver a liberdade quase plena para fazer, ele nem sai de casa. Não, quem deveria ser um dos assistentes técnicos deveria ser o Belletti. Porque se tiver que demitir, o que acontece, Anderson? Se demitir, agora o Cruzeiro não tem como mais contratar o treinador. Não, mas ele vai pedir demissão de novo. Mas até isso tem limite, viu? Eu sei. Mas fazer o quê, né? Não, mas assim, na verdade, hoje os auxiliares são o Célio Lúcio e o Belletti, né? Não, sim. Eu então, quero ver. Os dois têm que ficar ali. Eu entendi o que você falou. Isso aí. Tem que ficar perto. Uma coisa eles são assistentes técnicos, beleza. Pô, não vê o cara nenhuma vez na transmissão? Uhum. Não, ele fica só lá dentro de campo. Se o cara é um assistente, para dar assistência. Não, ele não participa do jogo? Não, ele tá vendo televisão de casa. Ele me manda um zap aqui. Olha, tem uma coisa que está assim, começando, o modus operandi do Luxemburgo tá rolando, porque a pressão para o Rodrigo Pastano, que é o diretor de futebol, sair também é muito grande. Então, assim, já tem os burburinhos, já estão rolando, os movimentos, que o Pastano pode ser também limado do processo. Aí provavelmente vai chegar alguém que é mais alinhado a ele, aí vai tentar ajustar, vai tentar tirar alguns caras. Aí o Cruzeiro, de repente, pode arrumar o dinheiro, pagar essas contas na FIFA e começar a contratar de baseada de novo. Eu até mandei um print pro Giovano no WhatsApp privado, assim, na conta oficial do Cruzeiro no Instagram, tava lá os comentários de torcedores, desses perfis que seguem o clube, etc., assim, que só falta a saída do Pastano.
Aí logo embaixo o perfil oficial do Alexandre Matos, ex-diretor de futebol do Cruzeiro, do Atlético, Palmeiras, sei o que tal, comentou com palminhas, entendeu? Assim, pode ter sido uma coincidência que a palminha pode ser pela contratação do Luxemburgo, mas foi assim, logo abaixo do comentário de um perfil que tem muitos seguidores lá, reverenciando assim, a possibilidade do Pastana sair. Então, assim, é aquela coisa que o torcedor fica bolado, e ele tem que ficar bolado mesmo, e ele tem que sofrer um pouco menos, porque quando você sofre por uma instituição que não é transparente e, de repente, assim, não tem dinheiro para resolver algumas coisas, e, de repente, aparece um monte de gente que fala que vai ajudar, fala que vai aportar dinheiro, fala que vai pagar dinheiro, vai pagar salário, assim, que não sei o que e tal. Não tem dinheiro para pagar o salário. Aí contrata o Luxemburgo, aí aparece o dinheiro para pagar salário. Ah, mas se aparece dinheiro para pagar salário, por que não pegou para quitar o transfer ban? Isso. Olha, é muita política e pouco jogo. Uhum. Esse é o problema do Cruzeiro. O dentro de campo é totalmente limado o processo que fica nessas pouco jogo, aí. Sabe? A gente aqui falando a gente devia estar pensando, conversando sobre Luxemburgo, até para começar a finalizar o tropeirão, qual o esquema que ele vai jogar? Ele vai jogar com 3 aqui, 4 ali, não sei o quê. A gente não falou nisso em nenhum momento, porque a gente está muito preocupado com o contexto onde isso foi criado. Ah, não, é o Mozart que vai... Nós somos... A gente aposta na nossa escolha. 2 meses depois muda e agora aposta na escolha do patrocinador. Afinal, a água está batendo no queixo e aí tem que segurar no bote. Tá feio. Tá muito feio. E vou até usar aqui o que eu usei como referência para explicar por que as meninas do futebol feminino ainda não estão prontas para ficarem prontas para a medalha de ouro. Tem muito trabalho para ser feito ainda. Sim. Sobretudo no futebol feminino no Brasil. A Marta, é triste ela não ganhar a medalha de ouro, mas ela vai ser a referência do futuro. Nós só chegamos na medalha de ouro por causa da Marta. Por causa da Pretinha, por causa da... Isso aí. Ainda não estamos prontos. O Cruzeiro ainda não está pronto para voltar para a Série A. Se o Cruzeiro voltar para a Série A esse ano, com essa bagunça que fez esse ano, não vai cair de novo, não. Não vai cair de novo. Ele não merece subir. Você tem que passar de ano e ganhar a bicicleta no final de ano do Papai Noel quando você tirou as notas legais, passou de ano, né, fez tudo bonitinho, aí o Papai Noel vai lá e te entrega a bicicleta. Esse ano, o Papai Noel deveria dar a bicicleta pro Cruzeiro? Convenhamos, né? De jeito nenhum. Ah, Gilvão, pô, não sei o quê, futebol não é isso, não sei o quê. Cara, trabalha. Seu time vai ser campeão mundial. Eu já vi o meu. Por que os outros não acontece? Porque trabalham menos. Tem que trabalhar mais. Ah, mas até o meu não tá uma nhaca por isso. É isso, cara. Estamos trabalhando pouco. E aí, quando você contrata Luxemburgo, é a opção do trabalho mesmo? Eu duvido. Mais alguma coisa, meu amigo? Não é. Não é a opção do trabalho, não. Não é a opção do trabalho. Basicamente é isso. Assim, não é opção de trabalho, é uma opção política que já havia a pressão do patrocinador de ter o Luxemburgo desde o início do ano. O presidente foi contra e tentou o Felipe Conceição, que foi uma tentativa válida. O Felipe Conceição não é mau treinador, ele teve seus erros, assim, mas ele se equivocou algumas coisas, mas ele conseguiu dar uma consistência de jogo que o time não tinha até então. Na Série B, precisava de outras coisas. E quando o time é ruim, você começa a fazer algumas experimentações. Né? Você tá com pouco material para fazer comida, né? Você fala assim, meu Deus, eu não tenho alho, né? Como é que eu vou temperar esse bife? Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse macarrão aqui? Porque você não tem nem azeite, não tem nem sal. E aí o negócio sai com um gosto meio estranho, né? O cara tentou... Você coloca molho inglês ao invés de shoyu no macarrão na chapa, vai dar errado. E dá. Tem gente que come. Eu não, eu por fora. Meus amigos, um dia vocês comerão um macarrão na chapa de Anderson. Mais alguma coisa para finalizar, meu amigo? Não, só isso tudo. Um abraço para todo mundo, espero que gostem, espero que não fiquem tristes com nossos comentários aqui, afinal, se é para escutar a mesma coisa de todo dia, liga lá naquela mesma rádio, não é não, meu irmão?
Exatamente. A gente que quer discutir coisas novas. E gostou, não gostou? Manda pra gente, tropeirãocast@gmail.com, no @tropeirãocast no Twitter, @tropeirãocast no Instagram. Qual que é o Pix? Ah, não tem Pix. A gente não tem Pix. Pros outros, não. Eu quero é pedir um beijo e... Então...